A gente volta a falar sobre plano de vacinação, assunto que temos acompanhado de perto aqui na Band News FM, o planejamento para a compra de vacinas no Brasil. Vamos à capital do país. Natália Paz e Larissa Arantes trazem detalhes sobre o tema da vacinação, perspectivas diferentes. Vamos começar com as informações da Natália, que fala sobre a compra de doses para o Brasil. Natália. Isso mesmo, Gabi. Inclusive, o Ministério da Saúde anunciou, então, que assinou aquele memorando de intenções que a gente vem falando já há alguns dias, memorando de intenção de compra de 70 milhões de doses da vacina que está sendo desenvolvida pela Pfizer. Como é que funciona esse memorando? É um documento realmente de intenção de compra. Esse documento ele é enviado pelo governo federal à Pfizer, dizendo aí quantas doses o Brasil quer comprar, a qual preço e também em qual prazo. Daí a Pfizer vai, então, analisar esse documento, esse memorando de intenção, e se conseguir, então, cumprir todos esses requisitos do governo federal, se sinalizar positivamente, existe essa possibilidade de compra, então, dessas doses. Esse processo, ele não costuma ser rápido, ele tende a demorar aí algumas semanas, inclusive alguns meses. E depois desse anúncio, então, desse memorando de intenções ter sido formalizado com esse compromisso com a Pfizer, o Ministério da Saúde, ele também lembrou que já existe um acordo semelhante ali em relação à Coronavac, que é desenvolvida justamente pela Sinovac com o Instituto Butantan. Inclusive, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, ele disse que tanto a Sinovac quanto a Pfizer estão ali nas mesmas condições. E esse acordo do Ministério com a Pfizer, ele prevê a entrega de mais de 8 milhões de doses já no primeiro semestre de 2021. Mas, claro, tudo isso tem que ser analisado ainda pela Pfizer, se cumprir todos esses requisitos, então existe essa possibilidade de compra. Por enquanto, é apenas a assinatura ali de um documento, de um memorando justamente de intenção. Se tudo isso que o governo federal está propondo à Pfizer for realmente cumprido, estiver ali essas condições sendo sinalizadas positivamente pela Pfizer, a gente tem essa possibilidade desta compra já em 2021, mas por enquanto ainda a Pfizer não se pronunciou em relação a isso, como eu disse, tende a demorar algumas semanas, Gabi. Valeu, Natália, fica com a gente. Vamos trazer a Larissa Arantes para a conversa para falar sobre o programa de vacinação e obrigatoriedade da vacina, Larissa. Isso mesmo, Gabriela, porque hoje o Supremo Tribunal Federal iria começar a analisar duas ações que tratam, então, da possível obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no país. Esse julgamento começaria ali naquele plenário virtual, mas por decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Fux, essa análise vai acontecer a quarta-feira que vem no plenário físico, portanto não vai ser mais no plenário virtual. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator dessas duas ações. A primeira ação é do partido PDT. Ela trata, então, da possível obrigatoriedade de que as pessoas tomem a vacina, mas que isso seja determinado pelas autoridades estaduais e municipais. O partido pede, então, que o Supremo crie um entendimento sobre isso. Já a outra ação é do partido PTB, e o partido alega que é inconstitucional obrigar as pessoas a tomarem a vacina contra a Covid-19. Outra ação também foi incluída nessa pauta de quarta-feira, que é a que trata da obrigatoriedade ou não, ou seja, de os pais determinarem ou não a vacinação de seus filhos com base em critérios religiosos, filosóficos, ou seja, é pedido que o Supremo defina se os pais podem, por esses critérios que eu citei, como a questão religiosa, se eles podem dizer que os filhos não podem ser vacinados. Na quinta-feira, no dia 17, outras duas ações também deverão ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas, aliás, as duas, em pontos diferentes, tratam então da Coronavac. Se, dependendo da análise que os ministros fizerem dessas duas ações, o governo federal pode ficar obrigado a colaborar e também a adquirir as vacinas Coronavac, aí, que estão sendo desenvolvidas pelo farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Então, semana que vem é uma semana de grande expectativa em decisões importantes aí que podem ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à questão da obrigatoriedade da vacina e também em relação à Coronavac, e também a gente segue na expectativa de apresentação
do Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que, segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, isso será feito já na próxima semana. Volto com vocês. Obrigado, Larissa Arantes, com as informações a respeito do STF. Ô, Natália, a gente sabe que o Ministério da Saúde e o governo federal, de uma maneira em geral, rechaça qualquer tipo de obrigatoriedade, né? Como é que essa questão tem sido vista nos últimos dias aí no governo federal e também no Ministério da Saúde, o julgamento que deve ocorrer em determinada data no STF? Olha, Fábio, isso não é visto muito bem. A gente sabe que o próprio presidente Jair Bolsonaro ele é contrário a essa obrigatoriedade. O Ministério da Saúde vem dizendo também, o próprio ministro Pazuello disse em audiência pública no Congresso Nacional que não vai obrigar ninguém a tomar essa vacina, mas a gente tem toda a pressão de governadores, tem toda essa pressão do STF, que a própria Larissa trouxe agora, inclusive. Ontem a gente teve aquela definição por parte da Anvisa permitindo, então, essa questão do uso emergencial ali em caráter excepcional e também experimental dessas vacinas que estão na fase 3 de testagem. Já está tendo a pressão dos governadores desde o encontro com o Pazuello nesta semana, e ontem também a gente teve o governador do Piauí, o Wellington Dias, encaminhando um ofício à própria Anvisa, solicitando que a Pfizer seja liberada nesse caráter de uso emergencial, já que teve essa liberação pela FDA, né, que é esse órgão regulador dos Estados Unidos que equivale à Anvisa aqui no Brasil. A obrigatoriedade, ela está sendo discutida. A parte executiva aqui dos três poderes não gosta dessa situação, mas a gente tem os governadores e até mesmo o próprio Congresso Nacional pressionando em relação a isso. A gente está também terminando dezembro, entrando nessa questão de recesso do Judiciário, do Congresso, então são muitas decisões que ainda vão ser tomadas aí nos próximos dias. Foco principalmente no STF, como a Larissa disse, em relação a essa obrigatoriedade e também da Coronavac. Lembrando, como eu disse antes, que a gente tem também aquele memorando de intenções da Coronavac, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele desautorizou o ministro Pazuello na época em relação a isso. Inclusive, Pazuello, ele é proibido ali de falar em relação à Coronavac, mas o que a gente vem acompanhando nos últimos dias, principalmente depois daquela reunião de governadores no Palácio do Planalto com o ministro Pazuello, é essa afirmação de que toda vacina que for, então, comprovada eficácia, segurança, liberada pela Anvisa, vai sim ser adquirida pelo governo federal. Então é uma questão ainda a ver, né, se isso realmente vai ser cumprido pelo governo federal ou se não teremos todas essas vacinas dentro desse plano nacional de imunização.